Akishan kapetu kotume aubiraí shohan aname nyon patashi akicharawe wato nyon subaia tihan patachó. Boa noite, eu sou Biraí Pataxó, sou do extremo sul da Bahia, minha aldeia chama-se Coroa Vermelha, sou do povo Pataxó. E para te dizer assim um pouco do meu sentimento, às vezes assim as pessoas não reconhecem um pouco do ser índio, e geralmente a gente passa muito, para as pessoas o que é o conhecimento de nós indígenas, e como seria o nosso dia a dia, porque às vezes no pensar do homem branco, do não indígena, ele vai achar que todos os índios são iguais, e aí vai achar que só tem um índio, tem aquela coisa do estereótipo, da imagem do índio, que mostra o índio da mesma forma. E hoje, como a gente está aqui nos Jogos Mundiais, e a gente está percebendo totalmente a diferença de cada povo, E falar assim do meu povo, é um povo muito brincalhão, Povo Pataxó, povo amigo. E quando faz amizade, você vai ter amigo para a vida inteira. Mas assim, de antemão a gente também sofre muito, A questão do preconceito. Inclusive já sofremos preconceito até dentro do nosso povo mesmo indígena, Da questão de ser ou não ser indígena. Pelo fato de que nós Pataxó nós vivemos numa realidade diferenciada de muitos povos indígenas que hoje geralmente ainda tem suas matas muito mais próximas. Tem sua linguagem totalmente falando aí, língua indígena 100%, mas apesar de tudo nós somos um povo indígena, Pataxó, que consideramos nós guerreiros, Por viver mais de 500 anos de massacre ao povo indígena, desde a colonização portuguesa, onde foi passado lá pela nossa terra, Então assim, pra gente é uma conquista muito grande, depois de 500 anos e 515 anos, nós Pataxó ainda temos nossas características indígenas, nossos vestimentos, nossa dança, nossos cânticos, nossa língua. Então assim, pra gente é muito bom a gente poder vivenciar e poder demonstrar isso para os outros. Então onde o povo Pataxó tá, você só vai ver alegria, porque às vezes a gente também não demonstra as tristezas próprias. Hoje a gente sofremos muita tristeza em relação ao nosso território, em relação às nossas aldeias. Eu moro numa aldeia hoje que é urbanizada, Meu dia a dia é um dia a dia mais próximo do mundo globalizado, do mundo urbano, Então a gente já tem muito contato com outras coisas. Recebemos turistas do mundo inteiro, todo dia, Então assim, a gente tem uma vivência já com o turismo. Mas ao mesmo tempo que o turismo ele traz coisa boa, ele também traz coisa ruim. A gente já vive como as pessoas às vezes não imaginam que nas aldeias, por exemplo, já existe drogas, mas já chegou dentro das aldeias. Então é uma problemática que hoje está ferindo o valor histórico e cultural de todas as aldeias. Hoje a gente está lutando para que nossos jovens não venham a cair nesse mal que todo brasileiro já conhece, que é as drogas. Mas a gente percebe que temos muito já incluído, já envolvido. E por isso que na minha comunidade, por exemplo, eu faço um trabalho com criança e adolescente relacionado a isso, aos deveres, aos direitos, mas ao mesmo tempo ensinando e tentando demonstrar que a cultura ela vale mais do que qualquer outra coisa. A gente trabalha com modalidades tradicionais indígenas e geralmente hoje nas aldeias nem toda a criança indígena, nem todo o adolescente indígena, ele quer praticar a cultura indígena. A gente tem a internet, tem videogame, tem outros mundos, a droga, tem outras festas também do homem branco aí, que proporciona hoje ao jovem, adolescente, uma transformação tremenda, que ele vai querer buscar algo novo, Nós temos a televisão, que hoje é uma mídia que influencia bastante, que demonstra tanta coisa para comprar, tanta coisa para vender, e que nós indígenas não estamos acostumados com isso. A gente é acostumado a viver uma vida simples, uma vida do dia após dia, naturalidade, Se a gente caçava, era para o alimento de hoje, a gente pescava para o alimento de hoje, E não se importava com amanhã, porque amanhã era outro dia, E a gente ia buscar isso tudo novamente. Não tem uma visão do capitalismo, como o homem branco hoje tem. Hoje é uma visão que cada vez mais você quer ter, quanto mais você tem, mais você quer ter mais. E hoje o indígena acaba buscando um pouco disso, não porque quer, mas porque tem que sobreviver nesse mundo globalizado, vamos dizer assim, Como a venda do artesanato hoje é uma maneira de sobrevivência, porque nós hoje já não temos a caça e a pesca. Nem podemos fazer isso mais. Então a gente tem que
buscar outros meios de sobrevivência. Na nossa aldeia, os meios mais prováveis de sobrevivência é a venda de artesanato, no qual tem uma força enorme, né? A pesca ainda mais de barco já, como a gente mora no litoral, e a questão da agricultura, que vem em terceiro lugar. Então, assim, as pessoas sobrevivem mais ou menos basicamente nisso, né? A compra, hoje a gente já faz compras em mercados, né? Alimentos em mercado. Então, assim, a gente já não tem tanta a quantidade de caça, a quantidade de alimentos que a natureza nos proporcionava, porque até mesmo hoje a natureza está muito devastada e já não existe tanto mais. Então, para o povo indígena isso é um sofrimento muito grande. O meu pai hoje, ele olha para mim, meu pai tem 82 anos, né? É o pajé da minha aldeia. E, tipo assim, ele fica muito alegre quando uma vez por mês ele tem uma caça para comer, né? Então, tipo assim, aquilo ali é uma coisa que muda a vida dele. Porque a gente tá, hoje no mundo a gente é obrigado a comer um frango no mercado, é obrigado a comprar carne no mercado. E hoje a gente não pode mais caçar, então assim, não temos nem mata nem estrutura para isso. Mas quando ele tem aquela caça que ele pode comer, aí você sente ele comendo com vontade, ele se alimentando de uma forma assim, que você não vê ele se alimentando com essas carnes do mercado, com frango, essas coisas. Então é muito bom, são vivências que só nós mesmos, às vezes assim, entender a realidade mesmo, né? Hoje eu tenho meu filho, né? Eu tenho um filho de 3 anos, e aí é muito complicado a gente poder manter a cultura e fazer com que ele viva num mundo diferente, né? Porque não é um mundo igual a gente tinha antes. As culturas já se mudaram, já se modificaram. E aí eu tenho que estar sempre lembrando que ele é indígena, né? Que ele tem valores indígenas. Aí ao mesmo tempo ele conhece outros valores também, que a gente não pode negar também, né? Então às vezes a gente tem que saber aliar as duas coisas. Hoje ele com 3 anos ele já canta minhas músicas já do nosso povo, está sempre ali caminhando comigo quando eu vou numa auê, numa dança, num toré, né? Uma dança cultural nossa, então ele está sempre presente. E é isso que faz, na verdade, ele transformar aquilo ser indígena, né? Porque hoje o que é importante pra gente, a criança e o adolescente, ele saber que ele é indígena, ele se reconhecer como ele. Então para isso, para nós, isso aí já basta. Porque adiante, o que ele vai construir na vida dele, ele já vai construir em cima daquilo, da cultura dele. E hoje a gente, simplesmente, a gente tem muitos jovens que não têm esse reconhecimento. É uma tristeza nossa. Mas que cada vez mais como eu faço trabalho com criança e adolescente, eu sei que eu tenho esse objetivo, eu tenho essa obrigação de colocar neles um ser indígena, um ser pataxó, né? Porque para você poder debater, para você encontrar os obstáculos, os preconceitos de frente, você tem que se reconhecer, você tem que saber quem você é. Aí só assim você vai poder lidar com essas formas de preconceito e com essas formas de obstáculos que a gente encontra na vida. É muito estranho pra gente, mas a vivência do nosso povo é uma vivência muito rica, porque é um povo que é milenar, um povo que já está há mais de 500 anos, né, desde a colonização, e que hoje ainda existe. Então a gente tem muita história, principalmente histórias doloridas, né, do nosso povo, o processo de destruição do nosso povo, de genocídio indígena. Na nossa área nós vivemos muito isso, né? Inclusive recentemente, né, em 1951, aconteceu um mais triste episódio do nosso povo, onde morreram pessoas, onde as pessoas modificaram de aldeia, saíram. Hoje nós temos lá na nossa região mais de 30 aldeias nossas, por causa desse massacre, onde os povos indígenas tiveram que sair da sua aldeia mãe, que a gente chama da sua aldeia de origem, e ter que se habituar em outras aldeias, ter que construir outras aldeias, ter que reconstituir sua família. Então hoje a gente vai em Minas, temos primos e parentes em Minas Gerais. Você vai em outras regiões da Bahia, temos parentes e primos em outras regiões. Tem parentes que é irmãos que já não se vê há anos, porque tiveram que se dividir em aldeia. Mas é uma coisa muito complicada, mas que hoje nós pataxós nós estamos sabendo lidar com isso. E aí a gente tem que saber lidar tanto com a globalização, com tudo que vem do homem branco, na verdade, que nem tudo vem para destruir, mas a gente tem que saber lidar e transformar numa coisa boa, para que nós podemos viver tranquilo, em harmonia
com homem branco, indígena, negro, que todos possam se respeitar uns aos outros, sem preconceito nenhum, né? A demonstração disso é a diversidade cultural que existe dentro dos povos indígenas, né? Só no Brasil são em torno de 280 povos diferentes, falando em torno de mais de 180 linguagens diferentes. Então a diversidade do Brasil está muito rica. E nós nos respeitamos enquanto indígenas. Eu respeito o índio Caiapó, o Caiapó respeita o Pataxó, Chavante respeita o Xingu e assim vai. E nós vamos vivendo tranquilamente, né? E chamando uns aos outros de parentes. E é isso que eu tenho que falar. Obrigado. Um abraço aí para vocês. O Biraí Pataxó falou.